Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Estamos juntos para cultuarmos ao Senhor, aprendendo da Sua palavra. Hoje o tema é por que confiar em Deus? Por que alguém deveria confiar em uma pessoa ou em um ser imaterial, ou seja, espiritual, que não se pode ver, que não se pode tocar? Por que a nossa confiança deve estar em Deus e não nos bens materiais ou nas pessoas? Por que é melhor confiar em Deus do que nos homens? É sobre isso que falaremos neste culto. E a Bíblia diz em Salmos, abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos 9, 10, a Bíblia diz: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca, mas nunca desamparaste os que te buscam. Essa é uma grande verdade. A pessoa, para confiar em Deus, ela precisa conhecê-lo primeiramente. Eu me lembro quando cursava a faculdade, durante esse período, eu também trabalhava como taxista. E me lembro de um passageiro, de um cliente que estava ali e que não queria pagar a corrida naquele momento, disse que pagaria depois, só que era a primeira vez que eu o via. Eu não o conhecia. Ele disse, olha, pode confiar em mim, que eu vou lhe pagar depois. E eu fui, assim, bem direto para ele, perguntei por que eu deveria confiar em você, se eu não lhe conheço. Esse foi o primeiro momento e aqui traz uma grande verdade, porque eu não posso confiar em quem eu não conheço. E a Bíblia diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Muitas pessoas hoje não conseguem entregar ou confiar em Deus porque ainda não conhecem, não sabem quem Ele é, não conhecem a sua essência, o seu poder e a verdade revelada nas Escrituras, ou seja, na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma pessoa, quando confia em Deus, essa pessoa ela tem paz. A paz dela é conservada, é mantida. Porque o nosso Deus, o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Ou seja, é onde nós podemos nos alicerçar, onde podemos construir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. É uma rocha que dura para todo o sempre. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós aprendemos sobre Ele, por isso é tão importante ler a Bíblia, por isso é tão importante meditar nos versículos, procurar palavras que nós não conhecemos, nos aprofundar na história, na geografia, entrar no contexto histórico para aprendermos mais sobre Deus. Porque quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai confiar nele. Talvez hoje a sua resistência em entregar a sua vida para Deus, entregar o seu casamento para Deus, entregar os seus filhos para o Senhor, de entregar a sua vida para o serviço do Senhor, é porque você ainda não o conhece. Eu posso lhe garantir, lhe afirmar, que quando você conhecer melhor a Deus, você vai dar a Ele livre acesso a todas as áreas da sua vida, vai permitir que Ele sonde o seu coração e você vai se dispor a fazer aquilo que lhe agrada, porque você pode confiar nele. Ele é digno da nossa confiança. Até mesmo a primeira razão, aqui elencada, a razão principal porque devemos confiar no Senhor é porque Ele é digno da nossa confiança. Ao contrário dos homens, você pode confiar muito mais em Deus do que em você mesmo. Quantas vezes você propôs algo para você e você mesmo descumpriu aquilo que você tinha proposto? Eu farei isso, eu farei aquilo. Eu me proponho a ler um livro, eu me proponho a emagrecer, eu me proponho a começar um curso, eu me proponho a acordar determinada hora, eu me proponho a fazer isso e aquilo, a me investir em determinado ministério. Quantas vezes nós propomos algo e descumprimos? Descumprimos com o nosso próximo, talvez com seu cônjuge, talvez com seu filho, talvez um compromisso que você não conseguiu mantê-lo. Deus, Ele é digno de confiança muito mais
do que você mesmo, muito mais do que eu para comigo mesmo. A Bíblia diz em Números 23:19, abra sua Bíblia comigo em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha, Deus não é homem para mentir, para dizer eu faço aquilo e depois não faz. E nem para se arrepender, porque como ele não peca, ele não precisa se arrepender. E quantas vezes você e eu precisamos nos arrepender? Pedir perdão. Por quê? Porque falhamos. Nós não somos confiáveis, mas Deus, o nosso Deus, Ele é digno de confiança. Isaías 14:24 diz, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem poder, tanto para prometer como também para cumprir. Ele tem tanto a boa vontade como a capacidade de poder cumprir aquilo que Ele promete. É diferente de alguns prefeitos ou vereadores, governadores, políticos em geral, que prometem muitas coisas e depois ou não têm boa vontade, aquela vontade política de cumprir, ou prometeram tanto que não têm capacidade de poder cumprir. Agora o nosso Deus, ele tem tanto a boa vontade como a capacidade, e ele não é um homem para ser visto como mentiroso. E em segundo lugar, podemos confiar em Deus ao vermos que Ele provou ser confiável em nossas vidas e na vida dos outros. Basta olhar, tanto no contexto bíblico como na sua própria vida, quando Deus falhou com você, quando uma das promessas que Ele deixou para nós, ela se descumpriu. Me lembro no ato da contratação de uma empreiteira para a reforma da igreja, isso foi em outubro de 2014. Nós contratamos uma empreiteira, conversando com o dono da empreiteira, foi muito solícito, uma pessoa a qual eu admiro muito, mas naquele primeiro momento eu não conhecia. E fez a proposta, apresentamos o projeto, e ele disse, olha, pode confiar em mim, a igreja está em boas mãos. Pode confiar em mim. É lógico que podemos dar um voto de confiança. No entanto, eu lhe disse, com palavras educadas, mas lhe disse que a confiança, ela é conquistada, é algo que é conquistado. Nós não damos confiança, a confiança ela é conquistada com o tempo. Então, à medida que a empreiteira for trabalhando e for executando o projeto, nós daremos ou poderemos confiar que realmente é uma empresa idônea, com trabalhadores e com gerentes idôneos. Então foi uma bênção, a reforma foi feita, louvamos a Deus, ou seja, nós confiamos, aquela confiança conquistada. E assim sucede em todas as áreas da vida. Quando você já tem um nome, por exemplo, até para comprar com crédito, você precisa de ter um bom nome. Aquele seu nome tem que ser conhecido e muito bem conhecido. Talvez você tenha um bom nome, mas você não é conhecido em determinado estabelecimento comercial, em uma loja, talvez numa empresa, você precisa comprar daquela empresa, mas seu nome ainda não é conhecido. Quando conhecerem o seu nome, quem você é, aí sim, eles venderão, eles aumentarão o seu crédito, não terão problema em vender com muitas parcelas, porque você tem um bom nome, você é uma pessoa confiável. E para isso precisam conhecê-lo. Por isso temos Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Quando a pessoa conhece o nome de Deus, conhece quem é Deus, aí nós confiamos. É Deus? Sem problema. É Deus? Posso confiar. Foi a palavra dele que disse, ou seja, a Bíblia falou, então eu posso cumprir porque é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Ela nunca falha, ela nunca falhou e Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz em 1 Reis 8,56, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse.
Nem uma só palavra caiu de todas as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ou seja, Moisés foi grandemente usado pelo Senhor, ele mesmo escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, tudo, absolutamente tudo que Deus falou por intermédio de Moisés se cumpriu. Todas as coisas, nem uma só palavra caiu por terra. E a Bíblia diz em Salmos 22, 4 e 5, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Podemos confiar em Deus, porque quem confiou em Deus se deu muito bem. Porque quem confiou no Senhor realmente não ficou frustrado. Deus os abençoou. Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Ou seja, a verdade do Senhor, o mesmo Deus do passado, do Velho Testamento, do Novo Testamento, é o mesmo Deus da igreja dos dias de hoje, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Deus que está comigo. Tantas vezes nós podemos lembrar do poder de Deus e quantas vezes nós oramos ao Senhor e Ele nos respondeu, até mesmo antes da minha salvação, quando eu estava buscando a Deus, eu queria saber quem é Deus, quem é esse ser todo-poderoso. Eu perguntava, para mim eu ficava deitado na minha cama de solteiro, ali no meu quarto, separado, e olhando para o teto, eu começava a imaginar o que seria de mim até o último dia de vida e depois com a morte. E eu me lembro de ter orado a Deus com a minha simplicidade, com poucas palavras, dizendo, Senhor, eu quero conhecer a verdade, eu quero saber o que vem depois. Senhor, de alguma forma, fala comigo. Eu quero conhecer a verdade. E eu orei de coração. E passado não muito tempo, na verdade foi pouco tempo, Deus abençoa e meu vizinho, irmão Mariano, hoje o irmão Mariano é vice-presidente da igreja, um braço direito, uma pessoa de extrema confiança. Ele estava lá ensinando marcenaria para os filhos do pastor Roberto e Deus usou a vida deles para testemunharem do amor de Deus para mim. Aí eu fui para a reunião de jovens no sítio onde o pastor Roberto morava e ali o pastor Roberto, em uma pregação coletiva, pregou o evangelho, eu entreguei minha vida a Jesus, eu compreendi a verdade. E de lá para cá Deus foi moldando, trabalhando no meu coração até o dia de hoje. Ou seja, Deus respondeu à oração de um adolescente. E depois, aos 14 anos, estava em Franca, numa reunião de jovens. E é impressionante como Deus fala, pelo menos falou comigo, em reuniões de jovens, em acampamentos. Foi muito importante para mim. Há um significado muito grande em reunião de jovens, quando os jovens estão ali reunidos e há alguém pregando e os instruindo e Deus abençoando e sendo exaltado. E lá eu entreguei minha vida a Jesus para trabalhar para Ele em tempo integral. Não sabia o que era que eu iria fazer, mas estava disposto. Cheguei a pensar que estaria indo para os índios, que eu estaria indo para o continente africano, que eu trabalharia com presidiários, que eu trabalharia com crianças. Eu não sabia, mas estava disposto a servir ao Senhor. E aí com 15 anos, ou seja, no ano seguinte, estava com 14, no ano seguinte, abro o Instituto Bíblico na cidade de Formiga, e ali eu posso, nos próximos 3 anos, me capacitando, me preparando para o ministério que viria num futuro um pouco mais distante. Deus abrindo portas. Eu poderia contar vários pormenores, coisas que Deus fez na minha vida, que eu orei antes, e Deus foi abrindo portas. O meu casamento foi algo assim. Em outra oportunidade falo do milagre do meu casamento, como Deus me uniu a uma moça linda, lá em Goiás, a 960 quilômetros de distância da minha cidade, eu mal a conhecia, mas nós éramos filhos do mesmo Pai Celestial, então Deus já sabia onde nós estávamos. Deus não tem problema com distância, não tem. Talvez tenha um jovem aqui assistindo, dizendo, pastor, na minha igreja não tem jovem, na minha igreja não tem rapaz, na minha igreja não tem moça. Não se preocupe, porque o Deus que nós servimos, Ele não tem problema com distância. Eu poderia citar aqui, só aqui em Formiga, vários casais que se uniram e que não eram aqui da cidade.
Ou seja, um da cidade e o outro de uma cidade distante, interior de São Paulo, interior de Goiás, tantos lugares. E Deus vai abençoando, porque Deus não tem problema com distância. Mas você precisa confiar nele. Se você não confiar em Deus e buscar um atalho para o seu casamento, você vai se frustrar e vai pagar amargamente por uma decisão errônea, por algo extremamente precipitado, uma decisão assim temerária, falta de juízo. Confia em Deus. E, pois bem, em terceiro ponto, uma terceira razão para confiar em Deus é que realmente não temos outra alternativa sensata. Se você não confiar em Deus, vai confiar em quem? Em quem vamos confiar? Não tem em quem confiar. É como Pedro dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. E se Deus não existir, aí que tudo desmorona, que nada faz sentido. Se Deus não existe, você é fruto de uma explosão cósmica. Ou seja, você é um fruto do acaso. Você não tem valor algum. A sua vida termina no momento do seu último suspiro. Quem diz o que é certo, o que é errado? Aí a Bíblia não tem valor, não tem padrões morais. Isso na hipótese de Deus não existir. E você perde, se Deus não existe, não há esperança. Não há esperança nenhuma. Não há ressurreição, não há vida eterna. Há somente um hoje, uma vida cheia de dissabores, cheia de tristezas, cheia de tribulações, porque o próprio Cristo ele havia nos alertado que neste mundo sofrereis aflições. Sim, assim como ele sofreu, assim como ele foi odiado, aqueles que piamente quiserem servir ao Senhor padecerão perseguições. Essa vida é uma vida onde basta cada dia o seu mal, porque se juntar todos os dias a maldade do dia de ontem com o dia de hoje com o dia de amanhã, seu corpo não aguenta. Então é cada dia. E se depois disso a pessoa morre e volta a ser apenas pó, não tem espírito que volta para Deus, porque Deus não existe, nada faz sentido. Não faz sentido acordar, não faz sentido trabalhar, não faz viver uma vida para nada. Mas se Deus existe e nós sabemos que Ele existe, que a palavra dele é real, nós podemos sim confiar no Senhor. Eu posso confiar no meu Deus. Mas, pastor, talvez você diga para mim, mas você nunca viu a Deus? Eu não vi a Deus, mas eu posso senti-lo. Assim como tantas coisas que nós não vemos, mas é perceptível. O ar que respiramos, alguém vê o ar, nós não vemos o ar, mas ele está aí presente, tira o seu ar e vai ver o que vai acontecer. A própria gravidade, ela não se pode ver, mas tente contrariá-la, tente se atirar de um prédio ou de um precipício. A eletricidade que ilumina as nossas casas, que faz com que os eletrodomésticos, nossos eletrônicos possam funcionar. Nós não vemos, mas está ali. O vento, movendo, nós podemos ouvir o ruído que o vento faz, ali tocando as folhas e tudo mais. São tantas coisas que nós não vemos, mas podemos sentir. E eu lhe digo, apesar de que você não vê Deus, você pode senti-lo. Você pode sentir a sua presença. É uma paz que excede todo entendimento. Saber que você está em comunhão com o Criador do Universo. Que o Criador do Universo, Ele lhe fez com um propósito. Que você não é um acidente. Você não foi fruto de um acidente. Você foi projetado. Talvez para os seus pais, você tenha sido um acidente. Você veio assim, numa hora que eles não esperavam. Mas nos planos de Deus você já tinha sido concebido. Na mente de Deus você já tinha sido concebido. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para todos nós e eu acredito nisso. E essa crença, o fato de ter fé, de confiar, isso me dá esperança, isso me dá vida. Eu posso ir mais adiante. Por quê? Porque eu ando por fé e não por vista. Porque o cristão deve andar por fé e não por vista. O momento que você começar a olhar a fatos
coisas, pessoas, você vai ficar desesperançoso, vai ficar triste, porque esse mundo não tem nada a oferecer, ou muito pouco a oferecer. É terrível. Aqui nós temos morte, aqui nós temos roubo, aqui nós temos pessoas cruéis, nós temos tudo de ruim no mundo caído, corrompido pelo pecado, em degradação. Mas a nossa confiança está em Deus. A nossa cidade não é essa aqui, a nossa cidade está nos céus, a Nova Jerusalém. O governo que esperamos é onde o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é digno de toda confiança. A Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Devemos confiar em nós mesmos, nas outras pessoas ou em Deus. Tenho certeza que outras pessoas já falharam com você. Você já falhou com você mesmo. Eu já falhei comigo. Eu já propus algumas coisas para mim e eu descumpri. E fiquei bravo comigo. E queria me culpar, mas eu nunca pude apontar o dedo para os céus e dizer, Senhor, o Senhor errou comigo. O Senhor faltou com a sua palavra. O Senhor não foi honesto comigo. Eu nunca pude. E nunca irei, porque nenhuma das suas palavras cai por terra. A escolha é óbvia. Nós devemos confiar em Deus. Não resta outra opção. Ele é a única opção. E nós confiamos em quem nós conhecemos. Por favor, grave isso. Nós confiamos em quem nós conhecemos. A partir do momento que você conhecer melhor a Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus gracioso, um Deus justo, que dá o pecado que o pecado merece, e por isso todo homem precisa se arrepender dos seus pecados. O arrependimento, ele precede e acompanha a salvação. É necessário o arrependimento para que você receba o perdão de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Aí sim, você é salvo, selado com o Espírito Santo da promessa. Você se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Muitas promessas, elas passam a se tornar realidade na sua vida no momento que você se entrega a Jesus, que você pede para que Ele venha a lhe redimir, a lhe resgatar dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Então se apega ao Senhor logo. Talvez você tenha alguma resistência, uma dificuldade, um impedimento de poder servir a Deus, de poder confiar nele. Talvez você tenha um parente, um amigo que está hospitalizado, conhece alguém que está com uma dificuldade muito grande. Talvez seja você passando uma aflição muito grande dentro da sua família, talvez um desemprego, você não sabe o que fazer e você está perdendo as estribeiras. Você não sabe o que fazer, não sabe mais em quem confiar, em quem acreditar. Eu lhe apresento Deus. Eu apresento o nosso Senhor Jesus Cristo para que você possa confiar nele, se entregar a Ele, clamar pela salvação e saber que é Ele quem cuida de nós. A Bíblia diz em 2 Samuel 22, 3, Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Que essas palavras expressas por Samuel possam ser realidade nas nossas vidas. Que venhamos a confiar no nosso Deus, porque Ele é nosso escudo, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda, nosso protetor. Ele é a força da minha salvação. Quando não temos mais forças para lutar, para continuar, podemos nos apoiar em Deus, que é a nossa rocha eterna, e temos forças para poder seguir. Nele confiarei. Eu pergunto, você tem confiado em Deus? Por que você tem tido dificuldades de confiar 100% em Deus? Se você ainda tem dificuldade de confiar no Senhor, é porque você ainda não o conhece como Ele é. E nós não sabemos muito sobre Deus.
Mas quando lemos a Bíblia o pouco, eu falo pouco porque Deus é todo-poderoso e não conseguimos, na sua plenitude, compreender a essência de Deus. Mas tudo que a Bíblia fala realmente nos conforta, nos encoraja e nos faz ir avante. Nele nós podemos confiar. E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos orar. Pai amado, engrandecido seja o Senhor. Eu peço que o Senhor tome conta do nosso coração e que possamos confiar no Senhor de uma maneira como nós nunca confiamos antes. Se há algum irmão ou uma irmã que tem tido uma resistência, tem tido medo de confiar no Senhor em alguma área da sua vida, talvez na área financeira, na área conjugal, talvez, ó Deus, em algum problema que estão vivendo em casa, ou uma própria doença, eu peço em nome de Jesus que essa pessoa entregue e confie no Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos dá a paz, o Senhor é aquele que nos protege, que é o nosso escudo, nosso lugar forte, nosso libertador. Pai, por favor, atenda ao clamor de seus filhos e obrigado por nos permitir confiar no Senhor, sabendo que o Senhor não é homem para que minta ou para que se arrependa. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.